Conferência de imprensa com Francisco Rocha, após esta vitória no Oeiras Open Ciclo, aqui na fase de qualificação. Parabéns, Francisco, grande vitória. Já temos falado ultimamente com uma vitória, já era do Estoril, agora a de hoje aqui no Jamor. Como é que te sentes nesta, primeiro pela vitória, obviamente, mas também pela fase positiva que atravessas? Sim. Acho que senti-me bem agora no final dos dois sets. No primeiro set entrei um bocadinho à procura de sensações. As condições aqui são um bocadinho diferentes do Estoril, o ressalto da bola é menor, a bola fica com menos velocidade mais rapidamente. E eu estava a gostar bastante das condições do Estoril, a bola aderia bem, tinha boa qualidade na bola. Pronto, foi um bocadinho um período de adaptação, eu tinha visto um bocadinho dele a jogar e tinha um bocadinho noções do que tinha que fazer para ganhar o jogo, mas estava com um bocadinho de falta de intenção. Parecia que estava a jogar o jogo muito no papel em vez de ser dentro do campo. E no início do segundo set eu estou quase a perder o jogo, entre aspas, porque entre a perder um 0-0-40 no meu serviço, em que nesse momento parecia que tudo estava a correr bem para ele e consigo agarrar-me bem aí e dar a volta, e a partir daí acho que foi um jogo de direção só, na minha opinião. Agora no final, o nervosismo faz parte. Essa questão do papel é interessante. O que é que tinhas planeado e o que é que tiveste saído do papel lá? Sim, ou seja, o que eu tinha visto, ele era um jogador que jogava quase sempre em piso rápido, gostava muito de jogar em cima da linha, sabia que conseguia redirecionar bem a bola, tinha um bom serviço. Até agora acho que, pelo que me pareceu no terceiro set, ele começou a sentir alguma coisa no ombro, até porque pediu o medical timeout e começou só a fazer kicks. O que eu tinha visto é que tinha que fazê-lo deslocar bastante, não tinha tanta facilidade como eu a deslocar-me e tirar um bocadinho a zona de altura de onde ele queria jogar. Ele queria sempre ter a bola aqui um bocadinho limpa, queria tentar usar a terra batida para mexer para um lado e tentar atacar para o outro, fazendo ficar um bocadinho desconfortável. Mas só que pronto, no primeiro set ele realmente estava com essas intenções, mas estava com falta de qualidade na bola, não estava com intensidade, não estava a ir atrás da bola, estava um bocadinho mais a pensar nas coisas em vez de executá-las. E pronto, depois no segundo set as coisas correram melhor. Primeira vitória no Jamor, não sei se sabias isso, mas em singulares é a primeira vez que ganhas, é um palco especial para todos. O que é que significa também ganhar aqui? Sim, é importante. Por acaso não sabia, nunca tinha pensado dessa forma, mas é verdade, é a primeira vitória no Jamor. Sim, acho que dá um bocadinho também a entender o quão fresquinho ainda estou nestas andanças, não é? Porque eu tenho 25 anos, mas honestamente eu sinto que estou a começar a minha carreira e quase que cada meta que eu alcanço parece que é uma coisa nova, porque não estou rodado ainda nestas andanças, e por isso também acho que tenho que dar tempo a mim mesmo para ir crescendo, para ir aprendendo, e acho que, na verdade, eu sinto-me orgulhoso do meu trabalho e acho que estou a saltar muitas etapas dessa forma, pelo quanto eu me esforço, mas também tenho que ser justo comigo mesmo e deixar que estas metas vão aparecendo, e agora vamos à procura da próxima. E lá? Não força. Só perguntar em relação à segunda ronda, o que é que sabes do teu adversário e o que é que te espera? Sim, eu já o vi jogar nos Switchers em Espanha, conheço minimamente, sei que é um jogador holandês, mas que treina em Espanha, tem um bocadinho de base espanhola, é sólido, fundo do campo, gosta de pegar de direita. Acho que faço um bocadinho por fazer o que eu consegui fazer bem hoje no segundo e terceiro set, ter intensidade, ter intenção, ir à procura da bola, ir à procura de eu definir o ponto, e quando eu faço isso estou sempre mais perto de ganhar. Amanhã é ali no 3, achas que há algo diferente, ser um campo mais pequeno? Eu gosto mais de jogar no central, mas também percebo que o quadro principal vai começar, e então, da mesma forma que aconteceu no Estoril, que eu tive de jogar a segunda ronda no Porto Cascais, eu percebo que o qualifying passa para o segundo plano, e por isso para mim não há problema nenhum. Eu quero poder ganhar o jogo para voltar a jogar no central no quadro principal. Nós na altura, a propósito do Estoril, aproveitando a deixa, falámos contigo, mas agora já passou algum tempo. Habitualmente quando falamos com português do Estoril, que faz o que tu fizeste, que vence lá pela primeira vez, o impacto é enorme, há muitas mensagens, vem muita coisa de fora. Tu, depois nas horas e nos dias seguintes, sentiste isso também? Como é que foi, também comparando com outros aspectos que já fizeste? Que feedback é que tiraste de fora e também com que sensações é que saíste daquela semana? Sim, eu
lá está, eu por acaso ouvi o vosso podcast, tentei ouvir durante a semana, mas especialmente nesse dia, porque vocês falaram da vitória com o Bonadio e realmente em termos de terra batida o Bonadio é o melhor jogador que o Zucaia, mas em termos de importância para mim foi a vitória mais importante da minha carreira ganhar no Estoril, porque pá, é um torneio que eu cresci a ver desde que sou pequenino, eu queria ir para as bancadas, queria ver os jogadores a jogar e desta vez fui eu a ganhar no torneio. E honestamente, a falar esta semana com a minha psicóloga, eu estava a dizer que parecia que a semana tinha sido um bocadinho diferente, as coisas estavam a demorar um bocadinho mais a assentar e foi como se eu desse tipo um clique de certa forma a dizer não, espera, eu ganhei um jogo, um Estoril Open, percebes? E foi um momento importante para mim e ainda estava a processar isso, mas acho que só vai trazer coisas boas no futuro. Interessante isso da psicóloga, é à distância, é alguém ligado à Maia? Sim, de certa forma sim, é ligado à Maia, mas eu já trabalho com esta psicóloga para aí há 9 meses, para aí, algo assim. Foi numa altura em que eu estava a competir, já não me lembro bem, mas pá, mentalmente não me sentia bem, não me sentia a desfrutar do ténis e estava a falar com o meu preparador físico, que é o António Nogueira, e estava a dizer, pá, eu já quando estava nos Estados Unidos eu sentia que, ok, eu trabalho na parte técnica, na parte tática, mas e a parte mental que para mim, sem dúvida alguma, é a parte mais importante do ténis, acho que tinha que trabalhar mais nisso e perceber especialmente como desfrutar mais da competição que é tão agressiva. E então, na altura, a filha do meu preparador físico é psicóloga, mas não é da vertente esportiva. E ele disse, pá, eu posso falar com ela, mas ela vai estar reticente porque não é da vertente esportiva. E desde então eu tenho andado a falar com ela e logo no início ela disse, não, eu vou falar contigo, mas depois vemos mais para redirecionar mais alguém para a vertente esportiva para ter mais experiência nesse assunto. Mas desde então temos estado sempre, falamos quase todas as semanas, uma vez por semana, e honestamente tem sido muito bom. Como é óbvio, há coisas que umas semanas estão melhor, outras semanas estão pior, mas isso é a vida. Mas em termos de direção, a parte de ela fazer questões que eu nunca fiz a mim mesmo, nem nunca tinha pensado dessa forma, é um bocado de desbloqueios mentais que são bastante importantes. Isso foi antes ou depois da final no Porto? Começaste? Acho que foi antes. Não sei se foi pouco a seguir aos torneios do Algarve no ano passado, ou seja, pode ser já há mais de um ano, se calhar foi há mais de um ano. Eu não tenho a certeza quando é que foi a data, mas eu estou a dizer isto porque eu lembro-me de seguir à final do Porto, eu acho que, ou seja, eu vou mandar mensagens. Eu vou mandar mensagens quando jogo e, por exemplo, agora ainda não mandei, mas a seguir vou mandar e dizer olha, correu bem, que isto no jogo, o que é que me aconteceu na minha cabeça, no final vou dizer, por exemplo, no final fiquei um bocadinho mais tenso, não é? E pronto, eu estava a lembrar, porque eu acho que nessa semana já estava a mandar mensagens todos os dias, não tenho certeza. Nós não falámos a seguir ao Estoril, mas eu ouvi o áudio para a imprensa, na altura, onde até estava a sala que pensaste muito no quadro, na altura, isso me chamou contigo. Como é que tu acabaste de dizer que saíste com boas sensações do Estoril e sobrepôs-se àqueles 11 jogos perdidos, conseguiste deitar para trás essa... Acredito que tenha gostado, não é? Porque esteve muito perto. Claro, sem dúvida. Mas na altura eu disse ao Henrique, é horrível eu sair com este sabor amargo daqui, é horrível, porque até é injusto, eu diria, porque eu sou capaz de ter feito o melhor 7,5 que eu me lembro de jogar ultimamente. E ele está a jogar muito bem, não é? Ele está a jogar muito bem. E eu simplesmente, eu estava tipo na zona, as coisas estavam a sair naturalmente, eu estava a servir extremamente bem e a primeira bola estava a pegar de direita e nem estava a pensar. Eu olhava para o campo e ia, as coisas estavam a correr bem. E de repente eu comecei a pensar, epá, isto está a correr tão bem, como é que isto pode correr mal? Mas... E hoje, por exemplo, ou seja, eu já estava a sentir que, de certa forma, estava a sentir com um pé e meio dentro do quadro e foi esse o problema. E depois ele ganhando confiança, ficou mesmo muito difícil pará-lo porque ele tem uma esquerda completamente absurda. E hoje
eu acho que os ensinamentos desse jogo também me ajudaram um bocadinho hoje. Porque houve momentos, por exemplo, quando estava no terceiro set, quando estava 3-0 e assim, e eu pensei, eu estava a sentir-me tão bem também, que as coisas estavam a sair naturalmente, que eu estava a começar a pensar dessa forma, estava a pensar, fogo, isto está a sair tão bem, naturalmente. E eu comecei a pensar, não, ok, vamos aprender com o que aconteceu a semana passada, vamos ponto a ponto, agora eu quero fazer o 0,15, seguir o 0,30, seguir o 0,40, por aí fora. E acho que me ajudou, ou seja, esse ensinamento já me ajudou hoje. Conseguiste, portanto, o positivo sobrepôs ao negativo. Sim, ou seja, nessa parte também não foi provavelmente o negativo sobrepuser só ao positivo, foi mais eu estar tão quase overconfident, porque as coisas estavam a correr tão bem que eu estava tipo, epá, eu vou jogar o quadro de Open. e quando pensas assim, na verdade, é mau para ti. E pronto. Sim, mas a questão aqui é, desculpa, eu fiz mal a pergunta, mas conseguiste depois acabar o Estoril e pensar que isto foi melhor do que ter deixado escapar ali. Ou seja, naquelas horas a seguir não, mas depois, com uma reflexão, eu disse, pá, seria injusto para mim próprio se eu não tivesse a tirar uma coisa bastante positiva disto e pronto, fiquei contente. Poderia ter sido melhor, mas para lá mais. Portanto, se aprendeste para hoje, agora o que é que tens que aprender para amanhã para ir ao quadro principal? Acho que claramente tenho que reter o que fiz bem no segundo e no terceiro set, especialmente até 5-2, que estava a servir bem e estava com qualidade, estava eu a decidir o jogo na minha raquete. E quando no primeiro set eu estava a deixar o outro a decidir o jogo com a raquete dele, não sou tão bom jogador. É sempre um jogador muito difusivo. Aquele grito de alívio e de felicidade, em palavras, é o quê? Foi o quê? Acho que é mais tirar as emoções cá para fora e também fechar um ciclo, porque, ou seja, naquele caso eu gosto de gritar quando acaba o jogo, porque ali termina o final daquela situação, termina o final daquele nervosismo, termina o final daquela ansiedade e acaba ali. E a partir do momento que acaba aquilo, acabou, agora é tempo de recuperar e saborear um bocadinho o que aconteceu, mas meter um término nas coisas, da mesma forma que me preparo, da mesma forma que eu me preparo para o jogo, também acabar e sair do jogo. Obrigado, Francisco.